Olá pessoal, continuando nossa aula de instalação hidrossanitária em relação às águas pluviais, vamos fazer agora um exemplo prático de todo o dimensionamento, desde o dimensionamento das calhas, como dos condutos verticais e horizontais de uma edificação residencial. Aqui foi feito um projeto para que ficasse um pouco mais claro o entendimento de uma edificação térrea com 4 metros de altura, ou seja, ela tem 3 metros até a laje, tem um telhado de 2 águas com uma platibanda de 1 metro, totalizando esses 4 metros de altura, onde será contabilizado todo o fluxo aqui de água pluvial. Inicialmente será dimensionado qual a vazão desse telhado, para que seja feito o cálculo das calhas. Lembrando que nesse projeto foi estipulado a descida de 4 tubos verticais, 2 do lado esquerdo e mais 2 do lado direito, ou seja, esse telhado vai ser subdividido em 4 áreas. Então essa água da esquerda vai ter 2 áreas, a área que vai coletar a água pela frente e a água pelo fundo, e do lado direito vai se repetir o mesmo processo. Ou seja, para calcular a vazão do telhado e da calha, vai ser feito em cima do cálculo de 1/4 do telhado total. É como se eu pegasse essa região onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Toda essa região é uma calha que vai distribuir e levar a água para esse tubo em verde aqui. A água aqui do fundo vai para esse outro ponto e nas outras 2 áreas do lado esquerdo exatamente a mesma coisa. Essa edificação tem 9 por 15 metros e o lote aqui tem 10 metros de quintal por 15, que é a largura do lote, e na frente tem mais 5 metros pelos 15 a largura do lote, lembrando que o comprimento total do lote é de 30 metros. Foi posicionado algumas setas aqui no térreo para que seja mais claro o entendimento de como vai ser feito a inclinação da parte das calçadas. Então essa calçada vai ser inclinada na metade do lote, nos 7,5 metros, vai ser inclinado nesse sentido dessa seta aqui, em direção a essa caixa de grelha, enquanto que esse outro lado vai ser direcionado para essa outra caixa de grelha. Ou seja, ambos vão ter os mesmos resultados porque as áreas são idênticas e as áreas aqui da parede também são idênticas. Quando isso não aconteceria? Se essa casa ela fosse movimentada para um lado, ou seja, um dos corredores fosse mais estreito que o outro, aí não teria uma similaridade, né? De um lado teria uma área menor, de outro lado uma área maior. Essa área de parede também seria subdividida, teria mais parede de um lado do que do outro. Porém, esse projeto em si aqui, ele tem sim 3 metros de cada lado. 3 metros de cada lado aqui de corredor. Então vai ter uma similaridade ali nos resultados. O que a gente encontrar de um lado pode tranquilamente utilizar para o outro lado do cálculo, por serem idênticas, 3 metros de cada lado, certo? Com relação às tubulações horizontais e enterradas, temos todas as tubulações passadas ligando essas caixas, lembrando que aqui foi posicionado mais 2 caixas na parte frontal do lote, com queda aqui em direção à rua. Então essas 2 quedas dessa calçada dos corredores vão ser direcionadas para essas caixas, e essa água da frente vai ser posicionado o sentido de escorrimento da calçada para essa outra caixa que foi projetada só com o intuito de captar realmente essa água aqui, e para o intuito de aumentar uma caixa a mais nos nossos cálculos, para que seja bem entendido o processo, certo? Essas tubulações enterradas, elas normalmente estão aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou colocar aqui transparente o piso, um pouco transparente,
para que seja perceptível o caminho. Olha lá, ó. Essa tubulação que recebe a água da calha, ela vai vir aqui enterrada, vai abastecer aqui essa caixa, certo? Essa caixa vai coletar tanto a água da calha como a água desse quintal, e essa água vai passar por esse outro tubo aqui, ó, esse segundo tubo. Essa outra caixa vai receber água desse tubo que eu acabei de comentar, vai receber água de outro quarto do telhado, certo? E vai direcionar por esse outro tubo aqui inclinado, levando essa água para a última caixa. O mesmo acontece desse lado esquerdo. Essa caixa recebe água do telhado e do quintal. Essa água passa por essa tubulação no corredor. Essa outra caixa recebe a água de outro 1/4 do telhado, juntamente com essa água que veio lá do quintal. Fora que a caixa de grelha recebe a água do corredor. E a água que entra aqui passa por essa tubulação. Une-se a tubulação anterior. Fora que essa caixa é o responsável por coletar a água dessas calçadas da frente. E essa última tubulação é a tubulação que coleta toda a água pluvial do prédio. Ou seja, todo o quintal, os corredores, a água da frente e os 4/4 do telhado, o telhado inteiro. Então nós vamos fazer esse cálculo do início ao fim. Lembrando que nós vamos chamar esse primeiro coletor que eu estou passando o mouse como coletor 1, que é o que liga a caixa 1 até a caixa 2. Ele tem o mesmo resultado dessa tubulação do outro lado, é simétrico, então um resultado já contempla o outro. Depois nós vamos calcular essa tubulação aqui em questão, inclinada, essa outra tubulação aqui também. Ambos são iguais também nesse sentido, porque vão receber 2 telhados, corredores e quintais. E essa última tubulação vai ser a soma de todas as anteriores para que a gente consiga finalizar o projeto. Então eu queria fazer o desenho para ficar mais claro, voltando um pouco para a realidade e não só apenas exercícios de livro, certo? Vou tirar aqui essa opacidade, vou deixar só um pouco, que dá para ver tanto a tubulação lá enterrada como os próprios corredores onde nós precisaremos fazer alguns cálculos, certo? Para isso nós vamos utilizar aqui o próprio Excel para poder fazer as contas de uma maneira mais prática e rápida. Já montei toda uma sequência aqui de cálculo que nós iremos trabalhar. Calcular primeiro a vazão do telhado, posteriormente nós vamos fazer um dimensionamento das calhas, depois nós iremos dimensionar os condutos verticais e por fim aqueles condutos horizontais que vão levar água para fora da edificação. Para isso, a gente precisa primeiro definir algumas coisas. Para calcular, para iniciar os cálculos de vazão, primeiro eu preciso saber qual a intensidade pluviométrica do local onde esse projeto vai ser executado. Lembrando que projetos de água pluvial, ela é sim influenciada pelo local, ou seja, você não pode fazer um projeto que vai servir para todo o Brasil, por exemplo. Você teria que fazer alterações em função da intensidade pluviométrica da região. Existem algumas tabelas na norma, essa aqui é uma delas que eu já coloquei aqui, da norma 10.844. Ela está naquele conjunto de tabelas que eu utilizo nas aulas, né? Que seriam essas tabelas aqui de dimensionamento, que já expliquei na aula anterior, sobre como calcular as áreas de telhado, como calcular a vazão em cima dessa intensidade pluviométrica por capitais ali, como calcular as calhas, como dimensionar os condutos verticais e horizontais. Eu coloquei todas essas tabelas necessárias aqui dentro desse Excel para que eu não precise todo momento sair da janela para a gente poder discutir. Então aqui já tem essa intensidade pluviométrica das capitais do Brasil. Se você tiver condições na sua cidade de ter essa leitura anual, é interessante você às vezes utilizar o da sua própria cidade.
Isso se for confiável as leituras, se não for, pode utilizar essa próxima à sua região. Eu vou fazer o projeto como se fosse para Goiânia, né, a minha região aqui. Então, vamos utilizar os dados referentes a Goiânia. Então, no nosso caso, nós vamos utilizar aqui 120 para um ano e 178 para 2 anos de retorno dessa chuva. Eu já expliquei isso na aula anterior, que para cálculos de coberturas, é aconselhável, por norma, trabalhar com essa intensidade em período de retorno de 5 anos, ou seja, aquela chuva de maior volume, de maior intensidade dos últimos 5 anos, que recorre a cada 5 anos, né? Não dos últimos 5 anos, e essa intensidade para um ano é aquela recorrente anual. Então, qual que é aquela intensidade pluviométrica de chuva que costuma-se ter corriqueiramente todos os anos, que é normalmente para utilização de locais que pode haver um tipo de empoçamento por algum pequeno período de tempo. Então, serve para o caso dos nossos calçamentos, para quando for fazer os condutos horizontais que eu demonstrei no projeto. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com o período de retorno de 5 anos. Então, voltando aqui, eu tinha colocado uma observação que para telhado utilize-se o valor com período de retorno de 5 anos, e no caso de Goiânia vai ser 178 milímetros por hora. Então já está aqui, eu já tinha anotado, 178 milímetros por hora. E agora eu preciso calcular a área da cobertura. Para isso existem algumas metodologias que eu também já expliquei na aula anterior, aconselho assistir quem não viu ainda, que eu expliquei exatamente de onde saiu essas formas, o porquê dessas formas, em relação à questão do vento, favorecendo ali o acréscimo de captação de água de chuva. Então, aqui temos uma fórmula para áreas planas, uma fórmula para áreas inclinadas, para quando existem cargas de áreas de parede ou de muro, para quando existem as duas e você precisa fazer uma subtração de uma pela outra, ou em casos que tem aqui paredes adjacentes, certo? Então, no nosso caso, o projeto em si é um projeto que possui platibanda. Então, quando possui platibanda, é considerado como uma área plana, porque independente de como o telhado está inclinado aqui, a água ela precisa passar por essa bacia aqui, por esse plano. Então, o que capta a água é esse plano. A água entrou aqui nessa região, ela já vai estar confinada para o meu telhado e, consequentemente, para a minha calha. Mesmo se ela bater aqui na parede da platibanda. Por isso que é considerado como plano. Então, se eu tenho um contorno plano, independente se eu tenho telhado ou se a laje é impermeabilizada, a água que entra aqui dentro é a mesma, por isso que a gente deve entender dessa forma. Eu ter tirado esse telhado não aumenta ou diminui o volume de água que vai cair nesse local. Então, depende da inclinação do meu telhado. Essa inclinação só vai influenciar se eu não tivesse platibanda, porque aí na chuva de vento, a água que bateria nessa platibanda aqui, ela cairia fora da edificação. Então, haveria uma diferença ali de uma situação para outra. Então, nessa situação, a nossa edificação ela tem 15 por 9. É claro que internamente eu tenho uma área um pouco menor, mas eu não vou desconsiderar essa área, principalmente para facilitar o nosso cálculo, e segundo porque essa água que cai sobre o rufo que vai ter aqui em cima, ela também vai ter uma destinação. Então, se ela for declinada para dentro do telhado, ela vai escorrer para dentro do sistema, então vai acabar sendo computada. Então, nós vamos calcular os 9 por 15 mesmo. Então, dentro desse 9 por 15, o meu telhado é dividido ao meio, então eu tenho 4,5 por 15, né? 4,5 por 15. Só que o meu telhado também é dividido ao meio no outro sentido. Por quê? Porque eu decidi descer duas saídas da calha. Se porventura
uma dessas saídas tivesse sido eliminada, como eu acabei de fazer aqui agora, eu faria com que toda a minha calha tivesse que escorrer para apenas uma posição, para apenas um sentido, e toda essa água deveria cair apenas em um conduto vertical. Aí sim, nesse caso, essa área seria por completo, de 4,5 por 15, porque realmente a área onde qualquer água que caia nessa região, ela será canalizada para um único ponto, então eu tenho que contabilizar uma única vez. Mas como o nosso projeto existe essas duas saídas, então esse telhado é subdividido em dois. A água que cai onde estou passando o mouse aqui, ela automaticamente vai escorrer para frente do lote e descer nessa tubulação. E a água que cai em qualquer ponto onde eu estou com o mouse aqui, ela já vai escorrer para o fundo e descer nessa outra tubulação. Então o nosso telhado terá 4,5 por 7,5 metros de área. 4,5 por 7,5 no plano. Então é simplesmente só multiplicar essas dimensões na projeção horizontal mesmo. Então essa área é igual a 7,5 vezes 4,5. Deu ali 33,75 metros, né? Então essa seria a nossa área ali de 33,75 metros. Tanto é que esse 33,75, ao multiplicar por 4, eu tenho ali o valor total ali da minha área, né? Da edificação. 33,75 vezes 4, eu tenho um projeto ali, uma casa de 135 metros quadrados, que é uma casa de 9 por 15 metros de comprimento, né? 135 metros quadrados, dividido em 4 partes iguais de 33,75, certo? Então aqui já está anotado tanto a área quanto a intensidade. E é claro que na nossa fórmula de vazão é só multiplicar os dois e dividir por 60 por questão de conversão de horas para minuto. Então eu tenho 178 vezes a área dividido por 60. Nesse caso eu teria ali uma vazão de 100,125 litros por minuto. É uma edificação pequena, é só para dar um exemplo. Poderia tranquilamente ter descido apenas uma saída de água. Lembrando que a norma ainda aconselha e auxilia que em casos onde as áreas de contribuição são menores que 100 metros quadrados, eu ainda poderia trabalhar com uma intensidade pluviométrica de 150, mas nossa casa como um todo tem 135 metros quadrados, né? Então vamos utilizar o valor exato ali de Goiânia de 178 milímetros por hora. Então esse seria o nosso valor da vazão. E o que eu vou fazer com essa informação, né? Essa informação ela é útil para fazermos o cálculo do diâmetro do conduto vertical, porque essa é a vazão que vai passar por aqueles tubos verticais, como também essa é a vazão da calha. Então vamos dimensionar a calha em cima dessa vazão de 100,25. Então eu posso colocar aqui, ó, que a vazão é igual a esse 100,125. E para o cálculo do dimensionamento da calha, precisamos utilizar essa fórmula para retangulares, obviamente. Essa fórmula é o seguinte, ó, vazão é igual ao valor K, que é um coeficiente de conversão de unidades, que vale 60.000, certo? O S é a área ali da área molhada, né, que seria o B vezes o H, certo? Desse nosso desenho da calha representativo. O N é a rugosidade do material utilizado. No nosso caso vai ser um aço, então nós vamos utilizar essa rugosidade aqui da primeira linha, PVC, fibrocimento e aços, no valor de 0,011. E a inclinação da calha é estipulada pelo projetista, então nós vamos decidir aqui agora qual a inclinação a se utilizar. Lembrando que a inclinação mínima é de 0,5%. Se caso tiver espaço para que possa trabalhar com inclinação maior, ótimo.
mas eu aconselho a sempre dimensionar a sua calha para 0,5%. Dimensionar aqui, ó, para que ela tenha 0,5% de queda para frente, 0,5% de queda para o fundo. Por que eu aconselho nesse sentido? Porque você vai dimensionar a calha pensando na pior situação possível. Se porventura na hora da edificação for possível colocar 1%, ótimo, vai estar a favor da segurança. Porque a tendência era diminuir o volume ali, o tamanho da minha calha. Mas se você já calculou pela pior situação, então ela passa tranquilamente pelas melhores situações. Então vamos definir nesse projeto 0,5%. Então é 0,5% no nosso cálculo. Com relação ao raio hidráulico aqui, né? Vocês lembram nos estudos de hidráulica que o raio hidráulico nada mais é do que dividir a área molhada pelo perímetro molhado. Ou seja, observando essa imagem aqui dessa calha, a área é o B vezes o H e o perímetro é o H mais o B mais o outro H do outro lado aqui da calha. Então é todo o contorno de contato entre a água e o material. Para que a gente possa fazer esse cálculo, lembrando que só existe uma fórmula e até então existem duas incógnitas, o B e o H, nós precisamos definir qual a proporção que será utilizada na calha. É considerado por norma que a calha ideal seja aquela que tenha a base 2 vezes maior do que a sua altura. Tanto é que está definido nessa imagem como sendo dessa forma. Mas é claro que eu posso trabalhar com outras proporções. E em alguns exercícios, algumas provas, podem sim ter lá uma observação onde estipula-se que para que seja trabalhado uma proporção de 3:1, 4:1, e aí você adotaria essa proporção e faria os seus cálculos. No nosso caso, vamos adotar essa proporção de 2:1 mesmo. Qual que é a vantagem de fazer isso? É que você vai eliminar uma incógnita e ficar em função apenas de H. Por quê? Porque até então eu tinha aqui, ó, H e B. Só que agora no lugar do B eu posso colocar aqui 2 vezes o H, né? Porque uma base é o dobro da altura, então eu posso substituir de tal forma que eu possa vir a ter H de altura e 2H de base. Sendo assim, essa área aqui em questão, ela não seria mais B vezes H, ela seria H vezes 2H. 2H ao quadrado, certo? 2H ao quadrado. E esse raio hidráulico seria exatamente o quê? Essa área de 2H ao quadrado, a minha área, dividido pelo perímetro. O que seria o perímetro? Seria um H mais a base que vale 2Hs, então eu tenho 1H mais 2Hs mais 1H de novo, então eu tenho agora 4H, então dividido por 4H. Qual seria a resultante dessa minha conta? Cortaria 1H com 1H embaixo, sobraria só 1 em cima e dividiria 2 por 4. Ficava o quê? 0,5H ou H sobre 2, certo? Então esse aqui seria já o nosso raio hidráulico e a nossa área seria 2H ao quadrado. Fazendo isso, você consegue simplificar bastante. Outra questão importante que eu estou demonstrando para vocês é com relação à fórmula. A fórmula é sempre o ponto-chave ali para o cálculo. E como essa fórmula aqui da vazão ela é um pouco complexa, normalmente acontece de alguns alunos errarem essa conta na hora de substituição em calculadora. Então o que eu fiz aqui para tentar facilitar um pouco, eu já isolei o valor que eu quero encontrar é a altura, e a altura está associada à área e ao raio hidráulico. Então deixei a área e o raio hidráulico isolados, passei o K dividindo, passei o N multiplicando pela vazão, passei a inclinação dividindo e ainda coloquei uma raiz porque é mais fácil entender a raiz do que o elevado a meio, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade
Então, eu coloquei aqui a raiz para lembrar que nada mais é do que uma raiz, um valor elevado a meio. Então, caso eu ache mais fácil fazer isso na calculadora, tirar a raiz ao invés de elevar 0,5, então fique à vontade para fazer esse tipo de recurso na calculadora. Então, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Eu vou calcular justamente esse S vezes raio hidráulico elevado ali a 2/3. Para ficar mais fácil de escrever aqui, eu vou colocar 0,667, já que 2/3 é exatamente esse valor de 0,667. Então, toda essa continha aqui, ela vai ser igual a vazão vezes rugosidade sobre coeficiente vezes inclinação. Lembrando que a inclinação não pode estar em porcentagem, ela tem que já ser dividida, ou seja, eu posso repetir aqui essa forma só para não perder. Tirando a porcentagem é colocar igual a 0,5 dividido por 100, né? Então, vou utilizar essa inclinação aqui menor, 0,005. Tome cuidado com essa quantidade de zeros, que é um erro comum também em provas. Para fazer o cálculo agora dessa parcela da direita, dessa forma simplificada, vou colocar aqui, ó, igual a vazão vezes a rugosidade. Dividido, vou abrir até um parênteses para evitar dividir e multiplicar na sequência equivocada. Então, eu vou colocar o K, 60.000, vezes esse valor aqui, 0,5, raiz dele. Então, eu vou colocar aqui no Excel elevado a 0,5. Para mim é mais fácil no Excel do que eu ir lá e procurar a função raiz. Então, feito isso, vou até colocar um parênteses nessa primeira parte para vocês entenderem bem que esses parênteses é o numerador e esse outro parênteses é o denominador. Ao dividir, eu encontrei um valor bastante pequeno, mas é o valor referente a essa conta aqui, certo? De raiz da inclinação multiplicado pelo 60.000 no denominador. No numerador temos a vazão e a rugosidade e temos esse valor. Agora, o que é feito aqui com esse área vezes raio hidráulico elevado a 2/3? A área vale 2H ao quadrado e a rugosidade vale 0,5H. Então, eu tenho aqui, ó, vamos fazer essa conta isolada por enquanto. A área vale 2H ao quadrado, enquanto que, vou até colocar separado o número da variável, então fica 2H ao quadrado, enquanto que o raio hidráulico vale 0,5H. E esse 0,5H ele é inteiro elevado a 2/3. Não é só o H, um outro erro comum em provas. Você pega esse 0,5, eleva ao 2/3 e pega esse H e também eleva aos 2/3. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, igual 0,5 elevado a 0,66667. Vou colocar assim que é mais rápido do que o 2/3. Então, eu encontro um determinado valor. E aqui vai ficar o H elevado a esse 0,667, que é o valor ali que está no expoente. E o que eu faço com essas duas informações? Ó? Eu estou multiplicando um pelo outro. Eu multiplico S pelo raio hidráulico. Então, ao multiplicar os dois, nós multiplicaremos os valores aqui externos, 2 vezes 0,662, e vou multiplicar esses dois, que na verdade seria o quê? Conserva a base e soma-se os expoentes. Quanto é 2 mais 0,667? Vai dar 2,0667. Quem preferiu trabalhar com 1/2/3, vai ficar 2 mais 2/3. Tirando o mínimo, vai ficar 8/3, que é a mesma coisa de 2,667. Então, eu tive desse lado da igualdade um valor de 1,26 vezes H elevado a 2,667.
igual a esse outro lado que deu esse 0,00026. Então, o que eu faço com esse 1,25? Eu vou passar para o lado de lá da igualdade, dividindo, né? Então, vou pegar esse valor que eu estou circulando aqui, dividido por 1,26. E esse valor de 2,66667, eu vou passar ele depois para o lado de lá da igualdade como forma de raiz ou invertendo o valor, né? Então, como fazer essa parte matemática? Ó, H igual a 2,66667 é igual a 0,00026 dividido por 1,26. E aí eu encontro um valor ainda menor. Certo? Agora eu vou passar esse 2,666 para o lado de lá da igualdade invertido. Quanto que é a inversão de 2,667? Posso fazer um cálculo aqui, ó, pegar a calculadora, 1 dividido por 2,66667 é um valor de 0,375, que é a mesma coisa de dividir lá, eu tinha falado sobre os 8 terços, né? Então é como se fosse 3 dividido por 8. A inversão. Se ele estava elevado a 8 terços, ele passa para o outro lado elevado a 3 oitavos. Então vai ser elevado a 0,375. Então esse H é igual esse valor encontrado elevado a 0,375. E aí sim eu vou encontrar um valor final que é referente à altura de 0,041 metros. Ou seja, a minha altura aqui ó, é igual a quantos centímetros? Multiplicando por 100 é igual a 4,15 centímetros. E quanto que é a base? A base é o dobro da altura, né? Foi o que a gente definiu inicialmente. Então, eu pego 4,15 e multiplico por 2. Então, eu tenho uma calha de 4,15 por 8,29 centímetros. Ou seja, 4,1 centímetros por 8,3. Normalmente a gente trabalha em múltiplos de 5, fica mais fácil de executar. Então essa calha possivelmente seria de 5 por 10 centímetros, certo? Mas isso aqui já é uma questão de otimização e tal. Em cálculos para a prova e esse tipo de coisa, normalmente a gente deixa o valor exato para mostrar como foi o passo a passo dos cálculos a ser encontrado. Então depois tentem fazer essas contas na calculadora para ver se consegue. Aqui no Excel talvez fica confuso algumas coisas para vocês, mas os dados estão aqui, então a dificuldade está só no lançamento da fórmula mesmo na calculadora. Se não tiverem essa dificuldade, vai conseguir tranquilamente chegar nesses resultados, certo? E continuando aqui então, após o dimensionamento das calhas, já que todas as calhas são idênticas, né? Então no caso eu não preciso calcular mais nenhuma outra calha, eu posso partir para o diâmetro do conduto vertical, que existe algumas formas de fazer, ábacos para isso, porém eu vou utilizar uma tabela que eu já havia comentado na aula passada, que está naquelas tabelas que eu utilizo em sala, que é do Gonçalves Oliveira, que é uma tabela que correlaciona a intensidade de precipitação com a metragem, quantos metros quadrados de telhado que está contribuindo ali para aquele conduto que está sendo calculado. Então aqui eu já até coloquei para copiar o resultado de quando eu estivesse preenchendo. Então a intensidade de Goiânia é o 178 e a área foi o 33,75 metros quadrados. Então, olhando essas duas informações, é nítido qual o diâmetro que nós vamos utilizar. Olha lá. Se eu escolhi aqui, por exemplo, uma intensidade de 178, ela está ali entre 175 e 200, né? Entre 175 e 200 aqui. Nessas duas situações, o que nós temos aqui, ó, duas respostas. Ou seja, até 117 metros quadrados de
área de contribuição de telhado, eu posso utilizar um diâmetro de tubulação aqui vertical de 75. Vamos lá, 75. E se a intensidade pluviométrica for de 200 até 102 metros quadrados, eu também posso utilizar o diâmetro 75. Acima dessas metragens, eu já teria que começar a observar os outros diâmetros que tem aqui na parte superior da tabela. Mas no nosso caso, são menos de 34 metros quadrados. Então, independente da intensidade pluviométrica, um telhado com menos de 67 metros quadrados vai ser sempre utilizável um diâmetro de 75 só. Por quê? Até uma intensidade de 300 milímetros por hora, que é altíssimo, em pouquíssimas cidades vai ter um valor tão elevado assim, poderia um telhado de 67 metros quadrados tranquilamente ter um único conduto de 75. Tanto é que eu volto a reafirmar que esse projeto poderia tranquilamente ter apenas uma descida aqui de cada lado, que conseguia contemplar tranquilamente essa área total, já que essa área total ela seria, no caso, o dobro de 33, né, 67,5, seria o limite aqui, ó, mesmo se a intensidade fosse de 300, algo que não seria, né? Então, nós conseguimos identificar aqui por essa tabela, vocês conseguiram entender aí, né, que eu direciono a intensidade com quantos metros quadrados que tem um telhado e subo aqui para olhar qual o diâmetro encontrado, no caso 75 milímetros de diâmetro. Ou seja, já foi dimensionado que esses condutos aqui verticais, esses 4 que eu estou visualizando aqui em verde, todos eles são de 75. E, obviamente, essa curva e essa tubulação que termina de chegar na caixa ainda é de 75, porque o volume é o mesmo de água. Agora, o que falta para o nosso cálculo são esses horizontais aqui, ó, que conectam entre as caixas. E agora vamos dimensionar ele para finalizar o nosso exercício. Então, no dimensionamento de condutos horizontais, eu anotei já algumas possibilidades de a gente fazer, não sabia quantos condutos que eram, então deixei vários aqui anotados, onde vamos calcular, por exemplo, o conduto horizontal 1. O conduto horizontal 1 vai ser esse primeiro aqui que a gente tinha comentado, ó, que liga essa primeira caixa à segunda. Só para ficar claro aqui, eu esqueci de colocar, para ficar bem entendido, vou colocar aqui o número 1, caixa 1 aqui. Essa aqui será a caixa 2, certo? Essa aqui será a caixa 3. Essa a caixa 4. E por fim, essa caixa aqui será a caixa de número 5. Então, são 5 caixas de areia, certo? Então, nós vamos calcular a que liga o 1 ao 2, esse tubo em verde aqui que está subterrâneo. Então, voltando aqui para o Excel, vamos calcular a tubulação que liga a caixa 1 à caixa 2. Caixa 1 até a caixa 2. Aqui eu coloquei um espaço para a gente poder ir contabilizando as áreas e ir anotando. Quais áreas seriam essas? Voltando para o nosso exercício em 3D, temos aqui que a área que vai ser direcionada para essa caixa 1 e, consequentemente, vai passar por esse tubo que estamos calculando, seria a... Deixa eu pintar aqui para ficar mais fácil. Mudar uma cor aqui. Aqui, ó. Essa aqui seria uma área que seria calculada para escorrer para essa caixa e automaticamente ir para a tubulação em questão. Qual seria essa área aqui em questão? Ó? Ela tem metade dos 15 metros, né? Ela tem metade dos 15 metros. Podemos aqui visualizar 7,5 metros, ó, 7,5 metros por 10 metros de quintal que nós temos. Então, eu tenho 7,5 por 10, certo? 75 metros quadrados.
Então você poderia vir aqui, ó, e colocar área de calçada. E aí colocava 75 metros, ou se fosse um valor que não desse para fazer de cabeça, colocaria aqui igual 7,5 vezes 10. Aí já ficaria os 75 ali, para que a gente possa já iniciar os nossos cálculos. Agora, por exemplo, eu preciso calcular parede. Então, voltando lá para o nosso projeto, existe parede aqui, ó, que também vai entrar na nossa conta. Seria essa parede aqui, ó. Essa parede, deixa eu mudar aqui uma cor um pouco diferente para ficar mais fácil. Olha lá, essa parede também vai ser somada para aqui para esse ponto. Então, quanto seria a área dessa parede? Eu tenho 4,5 de base e 4 metros de altura. Então, essa parede tem 4,5 por 4. Lembrando que para a parede, utiliza-se apenas a metade da área, certo? Aqui tinham explicado isso. Para a parede, utiliza-se a metade da área. Expliquei na aula passada. Então, tem lá 4,5 por 4, né, que eu falei. 4,5 por 4 dividido por 2. Então, temos uma área de 9 metros quadrados. Porém, esse projeto tem muros. Então, nós temos que pensar qual que é o sentido da chuva que mais vai influenciar no cálculo. Eu estou pensando na chuva de vento no mesmo sentido que está aqui basicamente essa seta, molhando só na parede, escorrendo. Mas poderia ter uma chuva de vento nesse sentido aqui da visão. Para isso, essa chuva iria bater não na parede, ela ia passar aqui direto, lá, a chuva desse jeito, ia pegar só o muro ali, ó. Então, pegando só o muro, eu teria ali uma outra possibilidade de cálculo. Ó, essa área em questão. Essa área tem 10 metros e o muro tem 2 metros de altura. Então, eu teria 10 vezes 2 dividido por 2. Então, poderia voltar lá e colocar aqui, ó, muro 1. Muro 1. 10 dividido por 2. Ou, 10 dividido por 2 não, né? Era 10 vezes 2 dividido por 2. Que dava os nossos 10 metros quadrados. Igual a 10 vezes 2 dividido por 2. 10 metros quadrados. Certo? Eu não vou somar tudo aqui agora. Estamos só contabilizando. Depois vamos ver o que vamos eliminar. Voltando aqui, uma outra possibilidade de chuva seria nesse outro sentido aqui, ó. Nesse sentido, a água bateria nessa parede do fundo. Certo? E esse muro do fundo, ele tem uma área de 7,5 por 2 de altura. E como é parede, eu tenho que dividir por 2 ao fim, né? Logo vai ser muro 2, muro fundo. Seria 7,5 vezes 2 dividido por 2, o 7,5, obviamente. Pronto, já observamos todas as paredes que tinha. A parede da casa, o muro 1, o muro lateral, vou colocar lateral que é até mais fácil de lembrar, muro lateral e o muro do fundo. Agora vamos ver o que associa entre essas áreas. Ó, se chover nesse sentido que a gente já está, é bom, a gente já consegue fazer essa conta. Se chover nesse sentido, ou seja, se a chuva for assim, ó, se a chuva estiver nesse sentido aqui, vamos lá para ficar mais fácil um pouco entender. Se a chuva estiver nesse sentido, o que vai acontecer? Ó? Olhando